Esse aqui pode ser facilmente um dos piores filmes de 2026, e eu não tô exagerando. Ataque Brutal, mais um daqueles filmes lançados em 2026 que abraçam sem medo o estilo trash. Inclusive, o nome em inglês é exatamente o mesmo, o que já diz bastante sobre o nível de criatividade envolvido nesse filme. Apesar do orçamento não ter sido divulgado, fica bem claro que a produção não teve muitos recursos, ou pelo menos não soube usar os que tinha. O filme segue a linha de desastre, mas em uma escala bem menor. Tudo acontece em uma cidade pequena. Isso até faz sentido, porque se tentasse algo maior no nível de 2012, o orçamento provavelmente não daria conta. Eu sou Fábio Silva e a gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Ataque Brutal é um filme ruim. Não tem muito como fugir disso. Parece que alguém realmente pesquisou como fazer com que todos os personagens tomem as piores decisões possíveis. E também como fazer o público odiar absolutamente todo o elenco. Você assiste quase em estado de ansiedade, esperando qual vai ser a próxima escolha absurda. E do nada, absolutamente do nada, o filme resolve incluir tubarões, no nível bem Sharknado. E sinceramente, eu ainda não decidi se isso foi uma boa ideia ou só mais um surto criativo completamente aleatório. Começando pela história, o filme abre apresentando vários personagens em situações diferentes, enquanto uma tempestade gigantesca se aproxima da cidade. O problema é que essa apresentação é muito rasa. Os personagens eles são mal desenvolvidos, esquecíveis e talvez o pior de tudo, completamente sem carisma. Primeiro temos a Dakota, interpretada por Whitney Peak. E olha, não é nem uma atuação ruim, mas que personagem chata. A gente vê que ela perdeu a mãe recentemente, então ela tá lidando com uma certa depressão, só que isso é tratado de um jeito bem raso. Basicamente, a personalidade dela é: ah, nada nunca acontece mesmo. Could or might. It's what they always say, and then everything turns out to be completely fine. E adivinha? Tá literalmente vindo uma catástrofe. Em seguida, temos Lisa, interpretada por Phoebe Dynevor. Sim, ela mesma de Bridgerton, e aparentemente tentando sabotar a própria carreira com essa escolha de filme horrível. Lisa tá grávida, e grávida mesmo, tipo prestes a dar à luz. E ainda assim, decide continuar trabalhando ao invés de sair da cidade como as autoridades locais estavam literalmente mandando todo mundo fazer. Não dá pra defender, sério, não dá. Eu até entendo que nem todo mundo tem o luxo de largar o trabalho, mas aqui não é sobre isso, não é sobre dinheiro, é sobre sobrevivência. Tá todo mundo avisando que vem uma tempestade absurda, possivelmente um furacão, e a pessoa decide ficar. Não é só uma decisão ruim. Aquele tipo de decisão que faz você olhar pra tela e pensar: você realmente quer sobreviver? Ou não? E por último, e também menos importante, temos Bob. Hey, it's not like that, son. Okay? I promise. Ele supostamente cuida de 3 adolescentes que eu nem vou me dar ao nome de nomear, porque o próprio filme nem faz isso direito. Eles parecem órfãos, mas não sei te dizer porque, como falei, os personagens ele não têm um plano de fundo de verdade. O Bob basicamente fica com eles para receber dinheiro do governo. Mais para frente eu falo sobre isso. E dinheiro que ele claramente usa somente para si mesmo, sempre inventando desculpas para não cuidar deles direito. Ou seja, mais personagens completamente descartáveis. E só com isso já dá pra ver que não existe profundidade nenhuma nesses personagens. Lisa finalmente sai do trabalho e tenta deixar a cidade, mas encontra um caminhoneiro dizendo que a estrada está bloqueada por uma árvore caída. E adivinha o que ela faz? Ela tenta empurrar a árvore com o carro. Se um caminhão enorme daquele jeito não tentou fazer isso, por que um carro pequeno conseguiria? Nesse ponto da história eu já estava torcendo para que ela morresse o mais rápido possível. E realmente detesto o personagem com escolhas absurdas dessa maneira. Continuando, o motorista do caminhão percebe que algo está destruindo tudo, tenta fugir, mas acaba sendo levado pela água que está invadindo a cidade. O caminhão acaba sendo meio que partido no meio e a carga estava cheia de carne, cai na água. E isso é o que parece atrai os tubarões, muitos tubarões, e muito rápido. Eu sei que filme trash pede suspensão de descrença, mas aqui foi rápido demais. O filme não chega a explicar por que esses tubarões são tão agressivos, é literalmente um modo Sharknado ativado. A partir daí, esquece tempestade, esquece furacão.
O verdadeiro problema agora são os tubarões. Porque, sinceramente, se eles não aparecessem, provavelmente ninguém morreria. O acidente acontece perto da casa da Dakota e a Lisa, que tá presa, fica gritando por ajuda enquanto a água continua subindo. A Dakota escuta, vê os tubarões, vê pessoas morrendo tentando ajudar Lisa e mesmo assim decide descer para salvar ela. Se fosse eu, não. Eu fechava a janela, ficava quietinha, esperava o temporal passar ou ia lá pro telhado, que seria o mais lógico. Agora, arriscar minha vida por alguém que eu nunca vi? Não mesmo. Não, não, não mesmo. Dakota consegue salvar a Lisa graças a esse roteiro maravilhoso e leva ela pra casa. Essa parte até que funciona, mas é só um momento de ilusão porque ninguém tá vindo ajudar. E depois disso, o filme desanda de vez. Dakota sai pra procurar ajuda, Lisa entra em trabalho de parto sozinha e tem o bebê praticamente debaixo d'água. É isso mesmo, o bebê nasceu debaixo d'água. E pra piorar, durante esse parto, ela coloca uma música só pra quebrar o roteiro de vez. E aí vem o ápice do absurdo. Pra proteger o bebê, Lisa enfrenta um tubarão. E na sequência, o tio da Dakota, o Dr. Dale Edward, interpretado por Jimon Olsen, que aparece para salvar todo mundo pois sabia que ninguém estava indo ao resgate do pessoal da cidade, mas não antes de Dakota simplesmente atirar um arpão em outro tubarão para salvar Lisa e o bebê, porque não foi o bastante Lisa enfrentar um único tubarão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bob tenta fugir e abandona as crianças. As crianças elas sobrevivem, encontram com ele depois, na verdade ele aparece e usam o corpo dele para distrair os tubarões devido a uma briga, porque eles acharam um cheque de $1.500 que é fornecido pelo governo devido a ele ter a posse das crianças, mas ele nunca repassava esse valor para elas. Depois de tudo isso, eles já tinham encontrado alguns explosivos e armas, explodem os tubarões e conseguem fugir da cidade de carro. Esse arco ele é completamente desnecessário, mas curiosamente foi o que eu menos odiei. Ataque Brutal é um verdadeiro show de horrores. História péssima, personagens insuportáveis, atuações questionáveis, mas curiosamente os efeitos nem são tão ruins assim. Até que são bons, mas mesmo assim a nota do filme pra mim é 3 de 10. E eu ainda tô sendo generoso, hein? Eu não recomendo de jeito nenhum, tem coisa muito melhor pra você assistir. Apesar que, pra quem gosta de filmes no estilo trash, pode ser uma boa pedida, somente pra eu passar raiva. Bom, é isso. Obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Tchau, tchau. Te vejo na próxima sessão.